Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês como eu faço a minha sondagem de escrita no início do ano letivo. Bom, a sondagem em si, não só a sondagem de escrita, ela serve para quê? Ela serve para que eu conheça o meu aluno, né? Para que eu saiba quais os conhecimentos que ele já possui e saiba o que ele precisa aprender. Então, a partir do que ele me mostra numa sondagem, eu consigo ter uma noção do que eu preciso fazer para que ele avance na sua aprendizagem, né? Então, a sondagem, ela basicamente serve para isso, para eu conhecer o meu aluno e a partir daí montar o meu plano e estratégias, intervenções para que ele avance no seu processo de ensino-aprendizagem. Hoje, especificamente, eu vou mostrar a minha sondagem de escrita. Normalmente, nas salas de alfabetização, a sondagem que nós usamos é a de lista, né? Então, normalmente nós ditamos uma lista de palavras. Então, o primeiro passo é você escolher qual tipo de lista que você vai usar, né? Então, você pode escolher uma lista de animais, uma lista de frutas, uma lista de materiais escolares. Aí fica ao seu critério a escolha do campo semântico. Depois que você escolheu o campo semântico, precisa ser escolhido as palavras. E as palavras, elas têm que seguir um critério. Não são aleatórias, ou as mais fáceis, as mais bonitinhas, né? Elas têm um critério. Então, vamos supor que eu escolha uma lista de materiais escolares. Então, depois que você definiu qual o campo semântico que você vai trabalhar, qual é a lista que você vai utilizar, então nós vamos partir para a escolha das palavras. E você não precisa fazer uma lista de 10 palavras, 15, 20 palavras. Não é necessário. Para essa sondagem inicial, de início de ano ou início de bimestre, 4 palavras já são o suficiente para você conhecer o seu aluno, tá? Se você pesquisar na internet, você vai achar inúmeros exemplos de palavras para sondagem. Mas eu acho muito interessante a gente entender qual é o critério para a escolha dessas palavras. Então, vamos lá? Vamos supor que nós escolhemos uma lista de materiais escolares. Então, nós vamos escolher as palavras de acordo com a quantidade de sílabas. Uma polissílaba, 4 ou mais, uma 3 sílabas, uma di, 2 sílabas e uma monossílaba, tá? Então, nesse exemplo de lista de materiais escolares, eu geralmente uso muito essa lista. A primeira poderia ser apontador. A segunda, mochila. A terceira, lápis. E a quarta, giz. Mas você sabendo quais são os critérios para a escolha das palavras, você pode modificar, né? Então, você tem essa liberdade de trocar as palavras. Em vez de mochila, você pode utilizar borracha, caneta, né? E assim, em relação às outras palavras também. Bom, agora a parte prática da aplicação da sondagem. E que, particularmente, eu acho que é o ponto-chave para você realmente ter um resultado satisfatório da sua sondagem. Porque dependendo de como você aplica a sondagem, até a maneira que você fale as palavras, isso pode interferir no resultado. E aí, se interferir no resultado, você não consegue conhecer realmente o seu aluno, a escrita do seu aluno. Isso não quer dizer que só nessa sondagem eu vou ter todo o mapa de como é o meu aluno, de tudo que ele sabe. Mas eu, fazendo esse tipo de sondagem e tendo os cuidados necessários, eu já tenho mais de meio caminho andado para que eu possa trabalhar de uma maneira produtiva com essa criança. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chamo uma criança para fazer a sondagem, eu explico para ela que nós vamos fazer a escrita de algumas palavras e que eu preciso que ela escreva da melhor maneira que ela conseguir. Porque às vezes as crianças, elas ficam com medo, né, de fazer errado, de ser repreendido. Então, é muito importante que ela
esteja tranquila em relação ao que ela está fazendo, né? Que ela não vai ser repreendida, que o professor só quer conhecer mesmo. Então, eu sempre explico, falo com elas o que nós vamos fazer e que eu quero que ela faça da melhor maneira que ela conseguir. Depois que eu já expliquei para o meu aluno que nós vamos fazer uma escrita, que eu quero conhecer, saber o que ele já sabe, enfim, nós vamos então para a escrita. Primeiro, peço para que ele escreva um nome. Por que o nome? O nome dele. Nessa escrita de nome, eu já vou conhecer um pouquinho dele. Já sei se ele domina o próprio nome, eu já sei se ele tem uma firmeza na escrita das letras, né? Se ele faz letras espelhadas ou se ele não faz. Enfim, eu já tenho um pré-conhecimento da minha criança. Feito isso, nós partimos para a lista das palavras. É muito importante na hora de ditar que eu não dê ênfase em nenhuma sílaba da palavra ditada. É um mal do professor de alfabetização, né? Falar silabando com as crianças. E na sondagem, é muito importante que isso não aconteça. Então, por exemplo, a primeira palavra da minha lista é apontador. Eu não posso falar para ele: olha, Joãozinho, escreve para mim apontador. Não, jamais. Dessa maneira, eu estou induzindo a criança a escrever de um determinado jeito, né? Esse momento não é para uma intervenção, esse momento é para um conhecimento, para uma sondagem. Então, a maneira correta para eu ditar é falar de uma maneira livre, sem ênfase, sem entonação em nenhuma das sílabas da palavra. Então, olha, Joãozinho, escreve para pro apontador. Se ele não entender, repete de novo. Apontador. Então, a primeira regrinha, né? Ou, enfim, dica, é não dar ênfase em nenhuma das sílabas faladas. Então, depois que o meu aluno escreveu a palavra ditada, o segundo passo é pedir para que ele leia o que ele escreveu. Ai, professora, eu não sei ler. Não, aponta com o dedinho. Essa leitura apontada eu acho muito, muito importante. Porque dependendo de como ele aponta na escrita, é o que vai definir em qual hipótese que ele está. Então, eu trouxe um exemplo de uma sondagem que eu fiz no começo do ano com um dos meus alunos. E foi justamente essa lista de palavras. Apontador, mochila, lápis e giz. Então, aqui ela escreveu, né, apontador, e foi lendo, apontando assim, ó, apontador, a primeira palavra, né, ela escreveu assim. Já na segunda palavra, que era mochila, ela leu corrido, né, ela passou o dedinho assim, não foi apontando letra por letra. A terceira palavra foi lápis, também leu corrido, e a última palavra também, apesar de ter usado a letra correta, né, que tem associação sonora, ela leu corrida, ela não fez esse apontamento. Então, por que eu preciso ter esse cuidado na leitura? Porque se eu for analisar só essa primeira palavra, apontador, ela estaria na hipótese silábica sem valor. Ó, apontador. Mas nas outras palavras, ela não mantém a leitura. Ela lê corrido, né? Então, ela fica na hipótese de escrita pré-silábica. Já misturei um pouco o assunto aqui fazendo análise dessa sondagem, mas acredito que fica bem mais fácil para compreender o porquê da importância da leitura da criança, né? Então, se ela simplesmente escreve, eu não sei como ela pensou, se ela define já uma letra para cada sílaba ou se ela ainda não tem essa noção, né? Então, depois que você ditar as palavras, cada palavra, né, dita uma palavra, pede que faça a leitura. Dita a segunda palavra, pede para que ela faça a leitura.
No início do vídeo, nós falamos da escolha das palavras, né? Do campo semântico, a escolha das palavras. E eu falei com vocês que são 4 palavras e uma frase. Mas não falei sobre como escolher essa frase, né? Qualquer frase, é só uma frase que tenha a ver com o campo semântico que eu escolhi? Não, essa frase ela também precisa ter um critério. Basicamente, na frase, ela precisa fazer o resgate de uma das palavras que foram ditadas acima. Então, por exemplo, aqui na minha lista, apontador, mochila, lápis e giz. Ela precisa ter uma dessas palavras dentro da frase. Por quê? Para perceber se a criança ela é capaz de fazer esse resgate. Ou seja, se a maneira como ela pensou lá em cima, ela continua pensando embaixo naquela palavra especificamente, tá? Então, por exemplo, nessa lista, eu posso fazer a mochila rasgou, a mochila é amarela, ou meu lápis está sem ponta. A frase ela não precisa ser muito extensa, ela só precisa ter esse resgate dessa palavra que já foi ditada anteriormente. Agora, vocês podem estar se perguntando por que na minha sondagem aqui eu não fiz o ditado da frase. Isso é uma opção minha. Quando eu percebo que a criança ela está em nível pré-silábico, silábico sem valor, eu geralmente não dito a frase. Por quê? Porque a criança ela ainda não faz associação sonora, ela muitas vezes ainda não está conhecendo as letras do alfabeto. Então, vai ser assim uma perda de tempo, podemos usar dessa maneira, eu falar uma frase, porque ela não vai fazer um resgate, né? Mas quando a criança ela já está em silábico com valor, silábico alfabético, aí sim eu faço o ditado da frase, tá? E para finalizar essa conversa sobre sondagem de escrita, eu aprendi uma maneira de utilizar a folha para realizar sondagens e eu acho muito, muito interessante. Então, se eu estiver trabalhando já desde o começo do ano for fazer esse trabalho de sondagem, normalmente nós fazemos uma sondagem a cada bimestre, né? E para ficar de uma maneira muito clara, para que você veja o avanço da sua criança, você pode utilizar uma folha inteira do sulfite e dividir em 4 partes. Então, dobra, 4 partes. Por que dividir em 4 partes? Primeiro que essa sondagem, ela não é tão grande, né? Então não precisa de tanto espaço. O uso da folha de sulfite, eu acho que eu acabei não falando. Por que eu gosto de usar o sulfite todo branco? Porque quando a criança for escrever, ela não tem nenhum apoio, nenhum recurso, né, de cópia, de transcrição. Então, tudo que ela fizer na folha vai sair realmente da própria cabecinha, ela não tem nenhum apoio para cópia, tá? Então, você divide a folha em 4 e vai utilizar uma parte para cada bimestre. Assim, quando chegar no último bimestre, você vai perceber todo o avanço, você vai acompanhar o caminho que o seu aluno percorreu até chegar no último bimestre. Eu vou mostrar para vocês dessa minha aluna. Esse é o primeiro bimestre. Aqui eu tenho ele já completo. Aliás, essa é a sondagem inicial. Né? Olha como estava escrita dela. Aí aqui tem as datas, tem a marcação de leitura, né? Aqui é o segundo bimestre. Aqui o terceiro. E aqui, olha que bacana, o último bimestre. Aliás, o início do quarto, né? A data de setembro. Eu ainda não fiz a última sondagem, mas ela já está alfabética. Então, é muito interessante para a gente analisar a evolução que ela teve, né? Olha que legal.
estresse lábica, todo o avanço. Então, isso é opcional. A divisão em 4 partes é opcional. Eu gostei bastante, depois que eu aprendi, eu uso só assim, porque assim eu acompanho a evolução do meu aluno, tenho bem claro, né, uma folha só, todo o percurso que o meu aluno tá fazendo. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido produtiva essa conversa, né? Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. E se vocês gostaram, se inscreve, curte, compartilha com alguém que também às vezes tem essa dúvida em relação à sondagem. Se não foi muito claro, deixa nos comentários, eu vou ficar muito feliz de poder responder, de poder falar um pouco mais e dividir com vocês as minhas experiências, certo? Valeu!